Portanto, isto versa fundamentalmente um estudo que tenho entre mãos e estou a terminar precisamente neste momento. É um estudo claramente equacionado na área das políticas educativas, portanto, aquilo que eu trago aqui, basicamente, em termos de argumento geral, é um problema de educação, fundamentalmente. Pelo menos é assim que eu o coloco, assim que eu vou precisamente colocar. E convoca, portanto, estas ideias de governo, de governação, da educação, articulado com a questão dos direitos humanos, fundamentalmente para perceber, discutir, debater de alguma forma até que ponto é que hoje ainda, à escala nacional, mas também internacional, ou se quisermos supranacional, a educação se apresenta ainda ou já como um pleno direito, mas também como um processo que visa a promoção, digamos assim, dos direitos humanos. Obviamente, vocês vão perceber, pelas minhas observações, pelos argumentos que aqui vou dirimir, enfim, há aqui uma visão crítica sobre esta problemática. Mas para ser um bocadinho mais telegráfico, dizer o seguinte. Portanto, é um estudo que tem como objetivo central estabelecer a relação dialética entre as orientações políticas de charneira, sejam elas nacionais, sejam elas internacionais, sobre o modo como os sistemas de educação formal, portanto a escola, devem ou estão a ser arquitetados e o seu contributo para a promoção e desenvolvimento dos direitos humanos. Portanto, trata-se de uma análise de compreensão e análise críticas sobre o modo, a forma como estes dois aspectos se articulam ou, eventualmente, se desarticulam, por assim dizer. De alguma forma, nós convocamos neste estudo os chamados discursos oficiais, ou as narrativas oficiais, de escala supranacional, mas também de escala nacional, e referimos-nos em concreto aos discursos, ou a alguns discursos mais signatários, da OCDE, do FMI, da União Europeia e, claramente, do Governo de Portugal. Desenvolvemos, portanto, esta análise, esta compreensão em torno de três grandes eixos que são absolutamente centrais neste estudo. O primeiro deles tem a ver com como é que tem sido possível ou impossível, não é? Conciliar a ideia da educação como direito humano com o pressuposto de educar para os direitos humanos. Ou seja, como é que esta duplicidade de direito do cidadão se tem vindo a conectar entre si. Num segundo eixo, como podemos caracterizar a relação que tem vindo a ser normalizada entre o governo da educação, desde uma perspectiva internacional, se quisermos europeia, até às suas traduções de escala nacional, neste caso ao nível português, e o desenvolvimento dos direitos humanos. Num terceiro e último eixo, como tem sido feita a articulação entre uma educação que cada vez mais assume a feição meritocrática e instrumental, com a concepção dogmática e universalista dos direitos humanos. Dizer ainda, em jeito de argumento geral, que, estando este ensaio organizado em torno de uma hipótese teórica explícita, não é? Sobretudo para quem ler depois o texto, que será a seguinte: face à hegemonização dos modelos de governação das sociedades contemporâneas, profusamente radicadas no ideário neoliberal, em franco incremento, dizemos nós, a tendência é para operar com um sentido diferencialista dos direitos humanos, ainda que a retórica que domina os discursos oficiais, por vezes, pelo menos, tenda para utilizar o sentido universalista. Interessa-nos, portanto, aqui relacionar os artefactos que vão delineando o modo como a governação da educação com a maior ou menor efetividade dos direitos humanos, precisamente dentro daqueles sentidos que aqui acabamos de enunciar. Ainda com alguma brevidade, passamos a um conjunto de conclusões de estudo. Pelo menos ilações genéricas que depois serão, obviamente, ou estão concretizadas no texto. Primeiro, dizer que, em geral, os discursos analisados, com especial destaque para as instâncias supranacionais, nomeadamente a OCDE, FMI e, em boa parte, em alguma documentação da própria União Europeia,
porque a União Europeia, enfim, introduz aqui um discurso um bocadinho mais dúbio, não é? Mais complexo. Ora, se volta para um mecanismo mais, enfim, neoliberal, mercadológico, ora, por outras vias, por outros discursos, por outros documentos, parece que está a assentar numa política mais universalista, não é? Obviamente que este dissenso discursivo leva-nos a desconfiar, evidentemente, não é? Mas dizia eu que, enfim, no quadro destes discursos supranacionais, sobrevém uma agenda coerente de uma educação para a competitividade. Isto é rigorosamente assim, é tão rigoroso que a própria nomenclatura utilizada frisa muito esta ideia de competitividade, ou seja, educar para sermos competitivos, que emerge com uma das mais importantes liturgias do atual neoliberalismo educacional transnacionalizado. Neste encalço emerge o mito do cidadão novo, a expressão nossa, devotado ao velho laissez-faire, associando-lhe as prerrogativas de produtor, ou simplesmente de produtor, e consumidor, com características prioritárias da sua educação e formação. Eis a matriz de uma educação subjugada a um mero efeito de escolarização, claramente instrumental e estrategicamente planeada em função de determinados fins e interesses sociais do modelo desta atual globalização económica, que tipicamente nós aqui caracterizamos por ser neoliberal. Congruentemente, as interações, conexões e, eventualmente, desconexões que observamos entre os discursos definidos das linhas oficiais, supranacionais e nacionais da governação da educação e as narrativas que têm versado a concepção formal dos direitos humanos, deparamos com tendências extremamente difusas entre uma consagração da educação como direito humano, ou seja, há uma configuração, há uma matriz muito formalizada, digamos assim, a assumir esta consagração. No entanto, ela encontra-se debilmente articulada com uma educação governada não tanto em prol do desenvolvimento dos direitos humanos, em sentido mais universal, mas no sentido da efetivação de saberes, valores e pressupostos cada vez mais sediados na agenda da meritocracia e no papel individual que cada ator social deve ou estará obrigado, por inerência desta agência neoliberal, a desempenhar. Ou seja, governa-se a educação, ou propõe-se o governo da educação, porque a OCDE, como sabemos, o FMI, não governam explicitamente, mas sugerem modos de governação e que têm uma força absolutamente crucial depois do modo como as coisas vêm de facto a acontecer. E portanto, governa-se a educação em prol de um acentuado individualismo societal e econométrico, segundo os dogmas da eficácia, da eficiência, da competência e competitividade necessariamente individuais. Congruentemente, o trabalho, digamos assim, lato sensu, como artefacto do produtivismo neoliberal, transforma-se no modelo de excelência de toda a praxis educativa e pedagógica. Neste caso, e termino dentro de 2 minutos, a educação, mercê das orientações discursivas supranacionais, tem sido transformada num lugar e espaço de direitos ou direito privado, em detrimento da sua natureza pública e, portanto, direito universal comum, transmutando-a como direito humano relativo e como processo diferencialista de promoção dos direitos humanos. Há aqui vários problemas, há aqui vários riscos que nós aqui neste texto assumimos, e um deles tem que ver com isto. Um dos riscos mais evidentes neste quadro argumentativo é enorme: a criação de uma nova imagem dos direitos humanos, ideologizados por força da cartilha da globalização neoliberal. Neste caso, os direitos económicos tornam-se objeto de uma gestão flexível feita à feição das sagradas vicissitudes e necessidades do mercado, com um segundo risco, fragilizando, quer dizer também diferenciando, os direitos económicos, o que pode pôr em causa, similarmente em causa, os direitos civis e os direitos políticos, relativizando-os à mesma escala de importância relativa dos próprios direitos económicos. Só mesmo para finalizar, uma última ideia, que é esta.
Estamos perante uma grande muralha ético-neoliberal, qual suporte moral que legitima o domínio das instâncias supranacionais sobre as periferias, altamente seduzidas pelo apelo dos seus valores e dogmas sacralizados, que se sobrepõem à universalidade dos direitos, tal e qual foram convencionados em 1948, sintetizando aquilo que vulgarmente se apelida por governança de feição transnacional das expectativas sobre a prossecução dos direitos humanos à escala planetária. Muito obrigado.